Quando nós falamos sobre sistema endócrino, mencionamos as glândulas, que são os tecidos responsáveis pela secreção de fatores hormonais que vão modular e controlar o crescimento das estruturas teciduais presentes no nosso corpo. E aí, quando a gente chega para ler sobre a tireoide, muitos livros costumam mencionar que a característica morfológica principal é sua semelhança com uma borboleta. O que, de certa forma, não é tão equivocado assim. Se você usar só um pouco da sua imaginação, vai conseguir identificar uma borboleta facilmente, as duas asas e o corpo no que seria mais ou menos essa região aqui no meio, o istmo, tá? Só que quando nós estamos falando da anatomia que é um estudo científico natural que surgiu ao longo de vários séculos atrás, especialmente após as ideias iluministas, a gente consegue identificar nos primeiros achados e relatos de anatomistas gregos e principalmente europeus algo como a tireoide ser chamada dessa forma por uma razão específica. Esse nome tireoide tem uma raiz de palavra muito específica, que é o grego, a palavra tireos, e que é mais específico ainda, porque no grego tireos ou tireos significa escudo. Muito provavelmente essa designação foi dada porque naquela época, dentro daquele contexto, eles acharam a tireoide parecida com um escudo. Talvez isso não seja tão errado assim, se parar para pensar, porque esse nome ficou até os dias de hoje, mas eu acho que seria muito mais simples mesmo associar ela com uma borboleta. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos continuar nossa discussão sobre fisiologia. E eu tentei fazer um prólogo meio diferente do que eu normalmente faço quando vou tratar de outros assuntos, porque a tireoide trata-se de uma glândula um pouquinho mais especial. Não foi o livro que disse isso, sou só eu fazendo agregação de valor mencionando isso para você. Eu digo isso especialmente graças a alguns argumentos que eu vou apresentar agora. Bem, quando nós falamos de sistema endócrino, nós estamos falando de células que secretam substâncias com potencial de sinalização. Então são moléculas, né? Eu tenho uma célula específica, tá aqui, e ela secreta substâncias que uma vez que caem na corrente sanguínea e alcançam outros tecidos distantes de onde ele foi criado, ele consegue, por meio dessa capacidade de sinalizar, mandar um tecido produzir alguma coisa ou parar de produzir alguma coisa. Esse padrão nós conseguimos identificar em várias células, aquelas células consideradas glandulares que produzem essas substâncias com uma função de sinalização. Eu vou usar um exemplo muito simples, como os próprios gonadotrófos presentes na nossa hipófise, a glândula mestra. Esses gonadotrófos produzem os hormônios FSH e LH, o folículo estimulante e o luteinizante, respectivamente. Esses dois hormônios têm funções muito específicas e restritas à maturação das gônadas sexuais, o que significa dizer que os seus efeitos englobam e envolvem majoritariamente amadurecer as gônadas sexuais. Uma vez que eles entram na corrente sanguínea, apesar de conseguirem exercer efeitos em alguns outros mínimos tecidos, mas cerca de 90%, o carro-chefe de sua ação endócrina são as gônadas sexuais. E esse padrão de um hormônio servir para uma coisa é muito percebível não só nesses outros hormônios aqui. O hormônio do crescimento também tem uma função estrita. Ele modula especialmente as vias de sinalização celular que promovem o crescimento e a proliferação de células. Talvez eu tenha feito isso parecer um pouco mais simples, mas não, isso é um processo extremamente complexo. Mas você já vai entender por que eu estou fazendo todo esse arrudeio. Entretanto, agora sim vem o pulo do gato. A tireoide, além de ser uma glândula que tem esse formato tão específico, se borboleta ou escudo, isso não vai importar mais tanto agora, mas o que importa dizer
é que os seus hormônios ou os seus agentes químicos com potencial de sinalização, os famigerados T3 e T4, também são hormônios que possuem essa capacidade de avisarem os tecidos a fazer alguma coisa. Só que a função deles dois não é tão restrita a mandar fazer algo e modular aquela síntese. Os hormônios T3 e T4, que nós vamos conversar ao longo dessa discussão, estão envolvidos no controle, os dois juntos, da TMB, que é uma abreviaçãozinha que eu fiz para evitar escrever o nome todo por extenso de taxa metabólica basal. Nós já entendemos que o metabolismo é um conjunto de reações químicas. E como se trata de um conjunto, é tudo mesmo. Uma reação de síntese, uma reação de quebra, uma reação de desidratação ou de hidratação, enfim, formação de ligações peptídicas, glicosídicas, quebra, tudo que envolve a mudança e a transposição de átomos e elétrons, tudo isso gasta energia, absorve energia. Essa bolada toda aí, essas reações químicas são o metabolismo. E isso é tudo muito complexo, porque o nosso corpo está em estado metabólico constantemente. O metabolismo é um dos sinais de vida, né? Eu poderia afirmar que ele é um sinal vital. Mas atenção, esse sinal vital que eu tô falando aqui não é o sinal vital que a gente vê lá na semiologia, tá? Os sinais vitais são o quê? Frequência cardíaca, frequência respiratória. Eu não estou usando o termo sinais vitais aqui como um termo semiológico, e sim como um termo fisiológico. Do ponto de vista fisiológico, o que comprova que um organismo tem vida é a presença de metabolismo. O metabolismo é um sinal vital fisiológico, é um sinal de que aquele organismo é vivo. Inclusive, esse é um dos parâmetros pelos quais nós não classificamos os vírus como seres vivos, tá? E quando nós entendemos o que é metabolismo na sua completude, afirmar que os hormônios T3 e T4 influenciam o metabolismo faz com que eles sejam muito engrandecidos. E eles realmente devem ser engrandecidos, porque a capacidade que eles têm de acelerar as reações metabólicas ou reduzir a velocidade de sua catálise é muito grande e influente para as nossas células e tecidos-alvo. Nós, como mamíferos e animais grandes, eucarióticos, com trilhões de células, nós dependemos do ATP. O ATP, como nós já conversamos em outras discussões que envolviam o metabolismo, a síntese por meio da gliconeogênese, por meio da glicólise, enfim, a síntese de ATP, nós sabemos que para animais grandes, como nós mesmos, seres humanos, é muito mais vantajoso biologicamente vias que produzam muito mais ATP. E quais são as vias que produzem mais ATP? Aquelas que utilizam a molécula de oxigênio. A quantidade de ATP que nós produzimos por uma reação aeróbica é muito superior ao oxigênio produzido por uma fermentação. E por que tudo isso até agora está parecendo mais com o metabolismo do que com a tireoide? Eu vou fechar todas as minhas ideias agora, tá bom? Toda essa quantidade de ATP que o nosso corpo consegue produzir, coisa que inclusive a literatura menciona que todos os dias nós produzimos no mínimo de ATP o equivalente ao nosso peso em quilogramas, tudo isso depende do oxigênio. O oxigênio é a peça-chave para determinar a produção de ATP. E o ATP, sendo a moeda energética que possibilita o metabolismo de acontecer, ele é muito importante. Mas ele não existiria sem o oxigênio. Então o oxigênio também é muito importante. Por isso que
os hormônios tireoidianos, ao modularem o metabolismo, indiretamente também conseguem controlar o consumo de oxigênio. Porque o metabolismo só é possível com gasto de ATP. E o ATP só é possível, só é viável a vida com a presença do oxigênio atmosférico. Então percebam que nós estamos diante aqui de hormônios com funções muito mais complexas do que só sair daqui e ir lá numa gônada ativar uma maturação. Entendem? Os hormônios tireoidianos indiretamente controlam o consumo de oxigênio e são essenciais para determinar como que esse oxigênio vai participar do metabolismo, tá? E isso aqui é que deve ser entendido. Por quê? Porque quando nós falarmos sobre como esses hormônios agem nas células, tudo isso vai fazer muito mais sentido do que está fazendo agora. Tudo bem? Bom, e agora que nós já entendemos o como eles são cruciais, agora nós podemos finalmente alavancar nossa discussão e falar especialmente sobre como eles começam e sobre como tudo vai levar à sua produção. Bom, essa é a primeira imagem que eu escolhi colocar nesse slide porque ela mostra a tireoide, que é o lar docilar dos hormônios tireoidianos, que eu já nem quero fazer mais tanto suspense assim, e faço questão de mencionar logo os seus nomes para que você já se acostume logo. O famoso T3 e T4 são, na verdade, a triiodotironina e a tiroxina. Não que seja obrigatório memorizar os seus respectivos nomes, eu só coloquei aqui porque se por alguma razão você vê os nomes por extenso ao invés dos seus formatos reduzidos, você já não vai mais estranhar, beleza? Então, a tireoide é uma glândula localizada na porção anterior do nosso pescoço. Ela repousa levemente sobre a nossa traqueia e fica mais ou menos em cima da cartilagem cricoide. E macroscopicamente nós conseguimos classificar ela em 2 lobos, cada um recebe um nome designado ao lado lateral do corpo, onde se localiza. Esse caso aqui nós temos o lobo esquerdo, aqui o lobo direito, unidos medialmente por um istmo, uma região que é um pouco menos continuada, né? Aqui no meio, onde fica o istmo, não existe esse lobo aqui, ó. Ele é um pouco mais baixinho, é como se fosse uma região só para ligar, é um istmo, tá? Que promove a comunicação entre os 2 lobos tireoidianos. Beleza? Como a tireoide é uma glândula, isso significa dizer que as suas células funcionais, ou seja, as células que vão funcionar para produzir os hormônios, são células de caráter epitelial com a função glandular. E aí, se a gente olhar essa massinha aqui, que é a tireoide, no microscópio, a gente consegue ver mais ou menos uma imagem parecida com essa aqui, tá? Microscopicamente, a tireoide é dividida nessas regiões. Olha só que legal. Tudo isso que nós conseguimos ver aqui, e que eu inclusive circulei de azul, não significa dizer que isso aqui é uma célula, tá bom? Isso, na verdade, é como um folículo, ou seja, é um conjunto de células. Então, o que de fato e propriamente dito são as unidades funcionais são essas células aqui, que nós chamamos de tireócitos. Algumas literaturas não chamam de tireócitos, mas eu decidi adotar esse nome porque lembra muito a palavra tireoide, então fica muito mais difícil de esquecer, tá? A minha caneta já está desistindo, mas eu não, então ela vai continuar até a aposentadoria. E como vocês estão vendo aqui nessa imagem, esses tireócitos, eles têm uma disposição concêntrica. Quando eles ficam um ao lado do outro, eles formam
uma região condensada que nós chamamos de folículo tireoidiano, né? É uma região chamada de folículo porque, como eu acabei de mencionar, que algumas literaturas não chamam essas células de tireócitos, mas podem chamar elas de células foliculares, como até mesmo essa própria imagem aqui menciona, certo? E juntas elas se agrupam, né? Vale ressaltar também que entre uma célula e outra nós temos algumas junções comunicantes, alguns desmossomos, certo? Desmossomos também, tá? E no centro nós temos uma estrutura chamada de coloide, que na verdade não é uma estrutura sólida, e sim um espaço oco preenchido por um líquido de natureza coloidal, por isso é chamado de coloide. Lembram-se dos líquidos coloides da química? Um líquido coloide é uma substância aquosa e que tem ali no seu intestício, né, se eu posso dizer assim, tem ali misturado ao volume total dessa solução algumas partículas que são insolúveis, e aí elas formam gruminhos, né, aqueles grumos, até mesmo um pouco macroscópicos até. Por isso que a gente chama de coloso, aqueles coloides, tá? E esse líquido que fica aqui, esse coloide que fica no centro, no lúmen do folículo tireoidiano, é que é o principal responsável por abrigar os hormônios tireoidianos, tudo bem? E nós vamos entender como que esses hormônios são produzidos a partir de dentro de uma célula folicular como essa, tá? Mas só para a gente terminar a nossa análise, vamos continuar aqui observando, por exemplo, essa célula aqui, que é uma célula parafolicular. Também nós chamamos de célula C, porque elas produzem um hormônio chamado de calcitonina. A calcitonina é um hormônio que não vai participar da produção dos hormônios tireoidianos, como nós vamos ver aqui, mas ela tem uma função na fisiologia do cálcio, certo? As concentrações intracelulares de cálcio no nosso corpo. Tudo bem? Isso é uma discussão para um outro momento. Bom, nós conseguimos ver aqui também, ao longo dessa mesma imagem, alguns vasos sanguíneos, certo? E nós vamos entender o porquê que esses vasos sanguíneos precisam chegar aqui, né? E no fim das contas, nós vemos esse quadro geral. Um folículo tireoidiano, outro folículo tireoidiano aqui, mais um aqui em cima, outro aqui. Cada folículo tireoidiano é formado por várias células da tireoide que se dispõem de maneira concêntrica, cujo centro forma um lúmen preenchido por um líquido de natureza coloidal. Tudo bem? Show! Isso aqui é o que vai fazer o estrago que a gente precisa, tá? Isso aqui é o que vai produzir os hormônios tireoidianos. Toda essa dinâmica aqui. E esses vasos sanguíneos que passam aqui no meio intersticial, pelo lado de fora das células, eles vão ser cruciais, porque eles vão ser responsáveis por enviar para as células tireoidianas ou tireócitos o hormônio sinalizador, o TSH. Esse hormônio é sinalizador porque é produzido na hipófise, entra na corrente sanguínea e viaja até aqui, até um vaso próximo aos folículos. E ao chegar, se difunde e vai para a célula, avisar ela de que está na hora de produzir os hormônios, tá? Então faz sentido a presença de todos esses vasos sanguíneos aqui às margens dos folículos tireoidianos, tudo bem? Ele é o principal meio pelo qual o hormônio TSH vai chegar até as células funcionais da tireoide, certo? Uma coisa que é muito interessante mencionar também, já que nós falamos sobre vasos sanguíneos, né, e consequentemente sobre sangue, enfim, é que a tireoide consegue ser muito importante mesmo. Muito mais, inclusive, do que você estava imaginando até agora, porque eu vou soltar uma bomba, hein? Você não está preparado. Sabe quando nós conversamos sobre o sistema renal? Que os rins são responsáveis pela filtração do sangue, remoção das impurezas, fazer a homeostase do sódio, a homeostase do potássio. Lembra disso que nós falamos? Pois é,
Para que os rins conseguissem desempenhar todas aquelas funções, eles precisariam receber um débito cardíaco muito alto, para filtrar o sangue mesmo, praticamente o sangue do corpo todo. O débito cardíaco renal é cerca de 3 ml de sangue a cada minuto por grama de células. Ou seja, a cada 1 minuto, 1 grama de células recebe 3 ml. Se você for fazer uma conta de multiplicação com base na quantidade de células que nós temos, e eu não vou fazer essa conta porque isso é só quando você está cursando fisiologia, fazendo um doutorado que faz essas contas matemáticas meio maluca, e esse não é o intuito, você percebe que isso aqui é coisa pra caramba, é sangue pra caramba. Mas, meus nobres amigos, isso não é mais uma surpresa. Sabe por quê? Porque a tireoide, ela consegue receber de 4 a 6 ml por minuto por grama, o que já é maior do que o rim consegue. Então percebam que isso aqui é lidar com uma coisa muito mais complexa, tá? No sentido de que o nosso corpo dá mais débito cardíaco para a tireoide em relação ao rim. E isso já mostra o quanto que fisiologicamente essa glândula é estimada pelo corpo, beleza? Bom, se isso não convenceu você de que é importante saber da fisiologia da tireoide, eu não sei mais o que pode convencer. Mas agora vamos finalmente falar sobre os hormônios tireoidianos. Só que como eu estou tentando uma abordagem didática que vise vídeos muito mais curtos, eu espero que a gente se veja num vídeo que seja muito mais curto que esse, para que não fique muito grande e você não perca o seu foco, que é o principal.